Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas, também aqueles que nos acompanham de suas casas. Hoje nós iniciamos com a igreja o santo tempo do Advento, a preparação do nosso coração para o Santo Natal. A oração, a colecta da Santa Missa deste domingo resume o pensamento, o espírito da igreja nesse início do ano litúrgico e nos diz: manifestai, Senhor, nós os pedimos, o vosso poder e vinde, para que por vossa proteção mereçamos ser libertados dos perigos a que os nossos pecados nos expõem e com o vosso auxílio possamos ser salvos. Esse é o pedido, é a oração da igreja e deve ser também a nossa oração, a nossa súplica. Que nosso Senhor venha a nós nesse Natal, não somente mais um entre tantos outros que nós já celebramos, mas é sempre o Natal de cada ano e é o Natal desse ano que nós vamos celebrar, de 2020. Que nosso Senhor nos conceda as graças para nós nos livrarmos, para nós vencermos as tentações, nos livrarmos de tudo aquilo que coloca seriamente em risco a nossa salvação. Celebramos o nascimento de Jesus a cada ano, para nós assim dispormos, prepararmos o nosso coração para a vinda última do nosso Redentor, quando vier nos chamar no final dos tempos. Prezados irmãos e irmãs, a igreja celebra essas 4 semanas do tempo do Advento, segundo a datação bíblica, o período de aproximadamente 4.000 anos, em que a humanidade aguardou a vinda de nosso Senhor, em que os reis, os profetas, homens e mulheres de Deus elevavam o seu coração, a sua prece ao céu e suplicavam que Deus enviasse logo o Messias. Precisavam de Jesus, precisavam do Redentor, precisavam do nascimento de nosso Senhor para se libertar, sobretudo do poder ainda maior que o demônio tinha sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. E por isso a igreja com os profetas rezava e suplicava a Deus, o povo de Deus, suplicava que Deus enviasse o Redentor, suplicavam a misericórdia de Deus nosso Senhor. E é bastante interessante e providencial nós iniciarmos hoje o primeiro domingo do Advento e o primeiro dia da novena da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Logo depois do pecado de Adão e Eva, o livro do Gênesis nos mostra isso. Deus nosso Senhor promete o Salvador, promete a vinda ao mundo do nosso Redentor. Porém, inimizades entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça. Já nos apresenta Nossa Senhora, e por isso nesse tempo do Advento, o grande destaque para nós é a figura de Nossa Senhora, aquela que de modo perfeito, mais perfeito, se preparou para o nascimento de nosso Senhor. E logo depois do pecado, Deus então promete o Redentor, mostrando sempre a sua misericórdia, a sua compaixão, mostrando o coração de Deus, que nunca é conivente com os nossos erros, mas que compreende a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e está sempre disposto a nos perdoar. Há um coração sinceramente humilde e arrependido dos seus pecados. Deus não nega o seu perdão. Por isso, insistentemente, a igreja vai fazer esse convite a nós, prepararmos o nosso coração, a nossa vida para o nascimento de nosso Senhor. É prepararmos o nosso coração pelo sacramento da confissão, pelo sacramento da reconciliação, pelo sacramento da misericórdia. A igreja nos apresenta no tempo do Advento o grande São João Batista, e que vamos ouvir diversas vezes fazendo a nós esse convite. Os caminhos tortuosos têm que ser retificados. Preparemos o nosso coração, preparai os caminhos do Senhor, preparemos o nosso coração para que Jesus possa habitar em nós. Ouviremos a voz do profeta Isaías, que séculos antes de Jesus anunciava a vinda do Redentor. Esse era o grande sinal de salvação, a vinda de nosso Senhor.
e a igreja eleva a sua voz com o profeta Isaías, anunciando também para nós: vamos celebrar o nascimento, o Natal de nosso Senhor, para nós fonte de vida, de santidade, de salvação. É tão confortante para nós. Vamos chegando ao fim do ano civil, do calendário civil, e iniciando com a igreja o ano litúrgico, e ouvimos o apóstolo São Paulo nos dizer na epístola de hoje: irmãos, é hora de nós despertarmos do sono. A noite passou e o dia se aproxima. Como isso é tão significativo para nós, e é a maravilha da nossa fé, em que a Sagrada Escritura, a liturgia não é propriamente repetida para nós, mas é sempre renovada e atualizada. E como isso se aplica de modo muito próprio para nós, para toda a humanidade nesse ano. É hora de nós alimentarmos o nosso coração mais ainda a esperança. É hora de nós despertarmos do sono. A noite passou, vai ficando para trás e surge um novo dia. Vamos encher o nosso coração de muita esperança para nós celebrarmos o nascimento de nosso Senhor. E mais ainda quando nós, em nossas vidas, passamos por mais dificuldades, por mais provações, em noites, digamos assim, mais escuras, mais sombrias, e o quanto nós precisamos da luz, o quanto todos nós reconhecemos isso, o quanto Jesus fez falta para nós, o quanto a nossa proximidade da comunhão, isso fez falta à nossa vida, à nossa alma. E mais ainda, esse desejo grande deve estar no nosso coração de celebrarmos o nascimento de nosso Senhor, de apresentarmos a Jesus os nossos propósitos como que o nosso presente, de nós sermos sempre fiéis, de aproveitarmos sempre as oportunidades de nós estarmos com o Senhor na Santa Missa, nos sacramentos, na Sagrada Comunhão. É hora de nós despertarmos do sono. E a igreja também nos convida, nós, de cabeça erguida, levantarmos as nossas cabeças, os nossos olhos, pois vamos celebrar o nascimento de nosso Senhor. Mas faz a nós o convite. O caminho para nosso Senhor é sempre um caminho reto. A igreja não deixa dúvidas para nós. Assim como Jesus não enganou a nenhum dos seus apóstolos, a igreja não engana a nenhum dos seus filhos. E nós sabemos que para nós trilharmos o caminho de nosso Senhor, é sempre um caminho de renúncia, um caminho de sacrifício, mas para nós caminharmos na luz. Por isso, hoje nos recomenda a igreja. O tempo do advento é um tempo de mortificação, é um tempo de sacrifício. Por isso o apóstolo São Paulo nos diz: queremos preparar o caminho do Senhor, queremos nos preparar para o Natal, não em excessos de comida, de bebida, não em contendas, nem dissoluções, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós examinarmos a nossa consciência, tempo de nós livrarmos o nosso coração dos ressentimentos. O Natal é tempo da fraternidade, da comunhão, da reconciliação, do perdão, da libertação, do nosso coração do pecado. Assim como Jesus veio libertar a humanidade do pecado, é tempo de nós libertarmos o nosso coração de qualquer ressentimento e nós assim, com o coração livre, nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Assim como a igreja nos convida no tempo da quaresma, embora seja um tempo mais penitencial, o tempo da quaresma, mas também nesse tempo do advento, a igreja convida: sejamos mais assíduos na nossa oração. Vamos fazer também alguma mortificação, para nós purificarmos o nosso coração, dispormos o nosso coração ao arrependimento, abrirmos o nosso coração à graça de Deus, para nós bem celebrarmos o nascimento de nosso Senhor. Quantas vezes talvez o Natal passou em branco, fizemos até as festas, reunimos a família, enfeitamos a nossa casa e muitas vezes talvez não acolhemos nosso Senhor em nossos corações. É importante e é significativo, e o espírito cristão católico nos convida a isso, montarmos a nossa casa, o presépio que representa o nascimento de nosso Senhor, enfeitarmos as nossas casas com as luzes de Natal. É nosso Senhor que vem brilhar em nossas vidas, em nossos corações, como a igreja que acende agora as velas do advento e vai depois também preparar, enfeitar-se, adornar para celebrar o nascimento de nosso Senhor. Mas tudo isso é a parte externa, mas para elevar o nosso coração
ao sobrenatural, mas para nos convidar de fato a nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós tomarmos um novo rumo, um novo propósito em nossa vida e assim, de fato, nós celebrarmos o nascimento de Jesus em nossos corações. Portanto, prezados irmãos e irmãs, peçamos a Nossa Senhora Imaculada, vamos rezar no fim da Santa Missa, a novena de Nossa Senhora, que Nossa Senhora dê a cada um de nós a graça, de nós bem dispormos o nosso coração para o Natal. E assim como a igreja hoje reza por cada um de nós, que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos muita fé, muita esperança, muita confiança, pois Jesus vem para transformar as nossas vidas. E nós devemos sempre colocar Jesus como objetivo primeiro e principal de nossa vida. Se nós cremos no Evangelho, cremos na igreja, nós temos que acreditar em cada uma das palavras de nosso Senhor, quando nosso Senhor mesmo nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então a nossa preparação para o Natal, buscarmos em primeiro lugar a nosso Senhor, tudo mais, o que vier, digamos assim, é lucro, tudo mais nosso Senhor nos concederá aquilo que é necessário para a nossa salvação, mas que nós busquemos com toda a dedicação, com toda a nossa coragem, com toda a nossa força, busquemos a nosso Senhor, purifiquemos o nosso coração e que nós tenhamos algum propósito. Temos 4 semanas para nós assim meditarmos e pensarmos: qual é o propósito, qual é o presente que eu vou oferecer a Jesus na noite do Natal? Alguma coisa nova, algum propósito novo, alguma disposição nova. Temos 4 semanas para com a igreja nós refletirmos, pensarmos, examinarmos a nossa consciência e assim nós nos oferecermos a nosso Senhor e, sobretudo, acolhermos nosso Senhor em nossos corações para um dia alcançarmos a salvação de nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.